Pai do Senhor, meus queridos irmãos. Deu certo, né, irmão Franco? Dessa vez, né? Dessa vez vai. Queridos irmãos, irmão Manel, o tema da lição de hoje é missões e a igreja perseguida, certo? Missões e a igreja perseguida. Queridos irmãos, como foi lido aqui a introdução, hoje nós entenderemos a palavra-chave, irmão Gilvan, quer dizer perseguição, certo? Perseguição. O que é perseguição, irmãos? Perseguição é uma forma de aflição, né? Concordam? Alguém começa a querer perseguir você por algum motivo, né? Como o irmão Gilvan deu testemunho aqui uma vez, né? Que queriam perseguir ele dentro da empresa dele, querendo forçá-lo, né, irmão João? A omitir, a encobrir algo, né? Que ele não era de acordo. Então, muitas vezes, para nós termos a firmeza no Evangelho, irmão Alberto, nós nos depararemos com situações em que as pessoas vão querer que nós encobramos algumas coisas para benefício de outro. Ou seja, é uma forma de perseguição. Aí se você não faz, automaticamente você é perseguido por um chefe, né? Ou por alguém que é superior a você. A igreja passava, irmão Gilvan, por perseguição, certo? Perseguição, irmão. Não esqueça dessa palavra, certo? Perseguição. A igreja, ela começou a ser perseguida. No momento, ela já era perseguida. Quando Jesus Cristo, prestem bem atenção, quando Jesus Cristo foi açoitado, começou a ser perseguido pelos fariseus, irmão Manuel, pelos principais dos sacerdotes, Jesus Cristo já começou a ser perseguido a partir do momento que ele nasceu. Concordam? Jesus Cristo, ele começou a ser perseguido a partir do momento que ele nasceu, certo? Quando a Bíblia diz que José e Maria, irmão Manuel, eles recebem de Deus, irmão Frank, uma revelação em sonho por parte do anjo do Senhor, que viria os avisá-los, certo? A José e a Maria, para que não ficassem na província de Herodes. Por quê? Porque os 3 reis magos, os 3 reis que vieram visitar, guiados por uma estrela, certo? Que era o anjo do Senhor que estava guiando aqueles reis, que eles chegam até a província de Herodes, certo? Da Galileia. E ali naquele momento eles procuram, através de Herodes, onde estava o rei, que eles vieram a adorá-lo. Ora, Herodes era o rei naquela época. Herodes governava Jerusalém naquela época. Então Herodes ficou furioso, porque aqueles presentes que eles vieram trazer não era para Herodes. Herodes esperava que fosse para ele. Mas não, irmão. Deus tem a direção certa das coisas que ele prepara para você. A direção certa. Ou seja, não era para Herodes receber, irmão Frank, aqueles 3 presentes. Ouro, incenso e mirra. Não era para Herodes. Aqueles presentes eram especiais para Jesus Cristo. E ele se enfurece e começa agora a fazer o quê, irmãos? Perseguir, irmão Manuel, o rei dos reis, que ainda era bebê. Irmãos, o diabo é tão covarde, irmão Gilvan, o diabo é tão covarde, sem piedade, jamais vai ter misericórdia de alguém ou piedade, que ele perseguiu e queria matar Jesus sem dar chance de defesa para o Senhor. Olhe como é o plano diabólico, irmãos, do diabo. Não fique pensando, os senhores, que o diabo está satisfeito, que a igreja prospera em algum aspecto e em outro aspecto a igreja vence algumas batalhas, né?
em algumas leis no Congresso Nacional. Existem transgêneros, querendo colocar o casamento civil, né? Que não existe casamento civil, existe união civil de pessoas do mesmo sexo. Mas eles tentam torcer as leis para fazer colocar na igreja, querer forçar o padre, o pastor, a casar pessoas do mesmo sexo. Isso é uma espécie de perseguição ou não é? É uma espécie de perseguição. Então, o que acontece? A igreja, ela já era perseguida desde os primórdios, irmão Franco, que Jesus estava para nascer. Aí Herodes diz o quê? Eu vou matar, eu vou cortar a esperança desse suposto rei. Ceifar as crianças de 2 anos para baixo. Não foi isso, irmãos? As crianças até 2 anos, iriam ser ceifadas a fio da espada. Você sabe o que ocorreu aí? Foi a matança, irmãos, dos galileus. Foi uma matança de Herodes. Não enxerguemos Herodes como somente um homem, um rei, não. Eu enxergo Herodes como um principado do inferno, certo? Um demônio do inferno que queria acabar com todas as chances de Jesus Cristo nascer, para Jesus cumprir o plano salvífico da salvação, que era se dirigir até o Calvário, onde a sua vida seria entregue por amor da minha alma e da sua alma. Então o diabo, irmão Gilvan, ninguém se iluda, irmão Gilvan, irmão Franco, irmão Alberto, ninguém se iluda, irmão Manuel, pensando que o diabo quer acabar com a igreja agora. Não, o diabo queria acabar com Jesus na cruz. Ninguém se iluda, irmãos, pensando que o diabo queria acabar com Jesus utilizando um soldado romano de nome Lictor. Memorize e anota esse nome. Lictor era o nome para o executor da pena capital aos malfeitores. Então, quando Pilatos chamou Jesus até o Gabatá, que era dentro da fortaleza de Antônia, que era uma torre romana que ficava próximo ao templo de Jerusalém, certo? Era a fortaleza de Antônia, certo? Onde Pilatos julgava os malfeitores. Pôncio Pilatos fez o quê? Chamou Jesus e chamou um lictor, designou um lictor, para vir com aqueles instrumentos pérfuro cortantes, certo? E o instrumento que ele utilizou foi azarrogue, que tinha pedaços de chumbo, esferas de chumbo, osso, certo? E ferro. Então, não vamos entrar em detalhes sobre o martírio de Jesus. A palavra aqui é perseguição. Não pensem os senhores que o diabo queria destruir Jesus quando Jesus estava operando milagre, não, irmão, em Jerusalém, não. Não. Ele queria acabar com Jesus antes dele nascer. O diabo, ele tinha conhecimento, ele tem conhecimento de quem era o Filho de Deus, certo? Jesus Cristo, o próprio disse, eu via Satanás cair do céu como um raio. Jesus estava lá, irmãos. Ele viu, certo? E Deus amou o mundo de uma tal maneira, que coisa linda, irmãos, que deu seu Filho unigênito, olha, para nascer dentro de uma virgem, ser gerada, para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. Que coisa maravilhosa, irmãos. Esse versículo tem uma profundidade tão grande que só esse versículo é uma mensagem inteira para evangelizar uma pessoa. Certo? Então Jesus veio no ventre da Virgem Maria e o anjo disse o quê? Quem foi o anjo que apareceu a José e Maria? Foi o anjo Gabriel, irmão Gilvan, que avisou a José em sonho como uma premonição. A premonição é um aviso. Deus se revela-se a quem Ele quer. Então ele se revelou a José e Maria através de uma premonição. Olha, saiam daqui que Herodes quer matar a criança em sonho. Aí José deu ouvidos à voz de Deus. Pegaram os jumentos
abordaram, né? Colocaram... Pegaram os jumentos, abordaram, né? Colocaram as suas bagagens e foram para o Egito, onde Herodes não tinha autonomia e onde Herodes não tinha jurisdição, certo? Lá era outro governo egípcio. Então Jesus foi para o Egito, irmão Ney? Foi. Jesus foi para o Egito. Mas Jesus não conheceu a cultura egípcia, porque Jesus era bebezinho. Irmão Ronier, mas a Bíblia diz que ele foi perseguido, ele já começou a ser perseguido. Herodes começou a matar as crianças, a fio da espada. E achando Herodes que Jesus estava no meio. Agora eu estou tranquilo. Por quê? Porque eu já acabei com a chance desse rei, suposto rei, nascer e crescer. Então Herodes ficou tranquilo, mas enquanto o diabo estava tranquilo, Deus estava com Jesus lá no deserto do Egito, próximo às pirâmides, né? Quem sabe, no deserto do Egito, era enorme naquela época. E José ficou lá com Maria até receber a ordem do anjo novamente para poder voltar. Olha, veja que Deus, ele é criterioso. Deus não age com irresponsabilidade, irmãos. Ele tem responsabilidade. Então ele avisou a José, livrou José e Maria e Jesus, levou eles para o Egito e depois avisou novamente para voltar. Por quê? Porque aquele quem os perseguia estava morto, já tinha morrido. Herodes morreu. Retorna novamente Jesus com seu pai, né, com José, com Maria, a Jerusalém. E eles voltaram para a província da Galileia? Não. Ficaram aonde? Em Nazaré. Certo? Jesus não é da Galileia. Certo? Jesus é por isso que Jesus chamou ele de Jesus de Nazaré. Certo? Mas Jesus é de Belém da Judeia. A palavra Belém, irmão Gilvan, depois se vocês quiserem anotar, Belém da Judeia quer dizer casa de pão. No hebraico quer dizer Beit. Beit, certo? Separa-se Beit Lehem. Beit Lehem. Casa de pão. Certo? Belém quer dizer Beit Lehem. No hebraico, casa de pão. Jesus veio de um povoado onde se fabricava pão. Certo? Aqueles fogões bastante antigos, né? Onde colocava o pão ali no fogo e retirava-se. O irmão Alberto queria falar? A respeito daquele vídeo que você mandou falando sobre aquela pessoa que escreveu aquilo ali. Aí, se quiser alguém que tenha quando alguém cheguei, ela passa que eu falei sobre a questão de Jesus, e ele não era descendente de árabes. A questão, sim, a questão que colocaram aí, né? Que Jesus era descendente dos árabes. Não existe nenhuma prova bíblica que Jesus teve contato com árabes. Certo? Isso porque Saladino, que era o rei dos árabes, só veio a contra-atacar Jerusalém nas cruzadas que houve, né? O rei Saladino era um rei árabe. Jesus nunca se encontrou com Saladino, certo? Até porque Saladino viria a existir milhares de anos depois do nascimento de Jesus Cristo. Irmão Anier, então o senhor tem base para dizer que Jesus não teve contato com povos árabes? Tenho, porque Pilatos, quando colocou na placa escrita Jesus Nazarenos Rex Iudaeorum, ele colocou Jesus Nazareno, rei dos judeus. A placa lá em cima, a placa escrita INRI, I-N-R-I. Jesus Nazarenos Rex Iudaeorum, em latim, grego, aramaico,
certo? Em letras aramaicas, latins e gregas. Eram os povos que habitavam naquela região sob o comando de Roma, certo? Então, Pilatos não colocaria, vou responder a sua pergunta, Pilatos não colocaria uma placa na cruz se não houvesse povos que entendessem aquela língua que estava escrita na placa, concorda? Se fosse árabe, ele tinha colocado lá uma escrita árabe. Não há nada que comprove na arqueologia bíblica que Jesus teve contato com povos árabes, certo? E Saladino foi o rei que trouxe os seus exércitos para destruir Jerusalém. Mas aí houve as cruzadas, né? As cruzadas que mataram muita gente, muitos árabes morreram, e hoje Jerusalém encontra-se do jeito que está, lá no Domo da Rocha. Tem judeus, tem árabes que adoram lá no Domo da Rocha, tem palestinos, né? Tem a faixa de Gaza, e tem os israelitas, e tem os judeus, que vão para o Muro de Jerusalém adorar com o kippá, né? Fazendo esse movimento. Mas lá, judeus, árabes, gentios, que são pessoas de outras nações que vêm para adorar também em Jerusalém. Estrangeiros, ingleses, certo? Então vamos lá, irmãos, para a gente não perder aqui o conteúdo, certo? Deu para entender, deu para a gente entender o que é perseguição, né? Como começou a perseguição. Aí matam Estevão, certo? Matam Estevão. Os próprios líderes religiosos daquela época não aceitaram a revelação que Estevão teve. Ele disse: eu vejo os céus abertos. Eles fecharam os ouvidos e começaram a apedrejar o servo do Senhor. É como hoje, muitas pessoas não acreditam, irmão Gilmão, na revelação bíblica. Fecham seus ouvidos, e em vez de se sentar com alguém para conversar, apedrejam quem prega, apedreja a igreja. Eu estou falando de apedrejamento espiritual, porque houve um tempo que a igreja, a Assembleia de Deus, recebia pedra mesmo no telhado. Tinha uns camaradas que pegavam paralelepípedo e faziam assim, ó, jogava, e quando caía, meu irmão, quebrava as telhas, e a pedra vinha em tempo de cair na cabeça, no crânio de algum irmão que estava dentro da igreja. O diabo persegue a igreja, irmão, não se iluda não, viu? E sempre perseguiu, e sempre vai perseguir. Mas ele só vai perseguir até o dia que Jesus quiser. Amém? Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem, participou, pastor Rodrigo, sofrem algum tipo de perseguição por expressar sua fé em Jesus. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição, irmão Gilvan, religiosa. Tá dando certo aí, né, irmão Franco? Fique de olho só na bateria, viu? Quando ela estiver faltando 10%, você aperta o botão vermelho. Quando ela estiver querendo se apagar. Vai demorar um pouco. Muitas vezes, irmãos, a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa. Essa aula eu vou postar para vocês, com áudio bom, para vocês reverem novamente. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio, faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. A igreja nasceu, certo? Na perseguição contra Estevão. Estevão foi o primeiro mártir. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga, chamada dos libertos. Atos capítulo 6, versículo de número 9. O texto de Atos 6, irmãos, nos mostra que ele passou a ser vítima
de mentiras, subornos e de falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras. Certo? O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram. Certo, irmãos? Então, se você for pregar, se você ou eu for pregar na Praça Vermelha, em Moscou, hoje, ou na Coreia do Norte, vou explicar aqui para vocês. Na Praça Vermelha, onde tem a estátua de Stalin, em Moscou, certo? Próximo àquele castelo bem bonito que tem, na Praça de Moscou, na Praça Vermelha, você e eu seremos presos automaticamente. Se for contrário ao pensamento de Stalin, líder comunista da Rússia. Se eu e você formos para a praça na China, onde tem um retrato de Mao Tse Tung, seremos presos por perturbação pública, certo? E se formos pregar na praça da Coreia do Norte, em frente ao retrato do imperador Kim Jong-un, podemos ser mortos por fuzilamento, certo? E nossos bens serem confiscados pelo governo coreano, norte-coreano. Mas, irmão Ranier, isto não é impedimento para o evangelho adentrar as portas? Não. Existem 67 países na janela 10/40, que é aqueles países do Oriente Médio, certo? A janela 10/40 engloba 67 países onde o evangelho tem dificuldade de adentrar. Certo? Não existe impedimento para o evangelho. Certo? O maior impedimento era Saulo. E nós hoje andamos com Bíblia para lá e para cá, no Brasil. Alguns pregam no meio da rua, como pregador, eu não me recordo do nome dele, esse que prega em São Paulo, no centro da Avenida Paulista. Certo? Ele está até nas redes sociais. E lá não existe essa liberdade, nos outros países. Ou seja, você tem que seguir somente o que o governo quer. Cortar o cabelo igual do imperador norte-coreano, assistir somente programas relacionados ao governo, e a internet lá é fechada. Você não pode se comunicar com outras pessoas de outros países. Ou seja, é um regime totalitário, comunista e ditador. Certo? E quem mora lá nesse país? Tem gente que fugiu. Tem um caso de uma menina aí que ela fugiu eu não sei se foi do Irã. Ela fugiu por causa do pensamento dela, contrário às ideias do governo. E teve uma menina que fugiu também da Coreia do Norte. Certo? Então a perseguição cristã é uma realidade atual. A Coreia do Sul tem a maior igreja evangélica do mundo, em termos de tamanho, arquitetura, números e recursos. É a igreja do pastor David Paul Young Cho, certo? Pastor norte-coreano, norte-sul-coreano. Entenda, a Coreia é dividida em dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, como o irmão Frank falou aí, é permitido você pregar, você pode expor suas ideias. Tem a maior igreja cristã do mundo, que é a igreja... praticamente é um país cristão. Mas já na Coreia do Norte, impera o comunismo. Então, muitos cristãos de lá têm saído
refugiados para a Coreia do Sul, tá certo? Então a perseguição cristã é uma realidade de forma geral. Podemos conceituar, irmão Alberto, podemos conceituar, irmãos, a perseguição como o ato de assediar, certo? Oprimir. Memorize a palavra perseguição. O que é perseguição? É o ato de assediar, oprimir, dificultar também, ou negar os direitos fundamentais de ir e vir. Eu tenho o direito de ir e vir perante a Constituição brasileira, certo? Houve um tempo em que um testemunha de Jeová, um seguidor da seita Testemunha de Jeová, quis atrapalhar um trabalho aqui de uma cruzada evangelística jovem. E um irmão militar se levantou do banco e disse: com que autoridade o senhor quer atrapalhar o culto público, o culto religioso, seja católico ou evangélico? Está na Constituição brasileira. É permitido, é livre o ato e o exercício de culto religioso em qualquer parte do território nacional, em cima das telhas, embaixo das telhas, na esquina, certo? No sofá, na área da casa, contanto que não perturbe uma outra reunião, certo? Então o irmão perguntou: com que autoridade você quer quase atropelar os irmãos aqui? Ele colocou o carro ali para atropelar os irmãos. E eu estava em cima do caminhão. Irmão, tenente da Polícia Militar e outro agente da Polícia Civil. 2 irmãos evangélicos. Jesus é maravilhoso, viu, irmão? Ainda bem que Jesus salvou Saulo. Viu? Ainda bem que Jesus salvou Saulo. Se tivesse salvado o rei Artaxerxes, se tivesse salvado o rei Artaxerxes, toda a província de Jerusalém tinha se salvado. Aí algumas pessoas criticam o que o imperador romano Constantino fez quando dominou Jerusalém. As pessoas criticam, porque Jerusalém teve perseguição em quase toda a sua vida. Os cristãos vieram ter um pouco de alívio no governo de Constantino, imperador romano, quando ele aboliu a perseguição aos cristãos e fez um decreto, certo? Ninguém, a partir de agora do meu governo, Constantino fez o decreto, será lançado em cova de leões, nem no Coliseu de Roma. Está especialmente proibido. E quem lançar, algum cristão ou perseguir, lançando esse na cova do Coliseu de Roma, será morto, será lançado, em vez dele, será lançado dentro do Coliseu. Foi um alívio, entre aspas, que a igreja teve. Aí depois começaram a dizer que o imperador Constantino começou a permitir a idolatria em Jerusalém. Ele permitiu o culto religioso, então quem quisesse cultuar a Deus, cada qual que tivesse sua crença, cultuava do jeito que queria. Mas o diabo é tão covarde, sem piedade, jamais vai ter misericórdia de alguém ou piedade, que ele perseguiu e queria matar Jesus sem dar chance de defesa para o Senhor. Olhe como é o plano diabólico, irmãos, do diabo. Não fique pensando, os senhores, que o diabo está satisfeito, que a igreja prospera em algum aspecto e em outro aspecto a igreja vence algumas batalhas, né? Em algumas leis no Congresso Nacional. Existem transgêneros querendo colocar o casamento civil, né? Que não existe casamento civil, existe união civil de pessoas do mesmo sexo. Mas eles tentam torcer as leis para colocar na igreja, querer forçar o padre, o pastor, a casar pessoas do mesmo sexo.
Isso é uma espécie de perseguição ou não é? É uma espécie de perseguição. Então, o que acontece? A igreja, ela já era perseguida desde os primórdios, irmão Franco, que Jesus estava para nascer. Aí Herodes diz o quê? Eu vou matar, eu vou cortar a esperança desse suposto rei. Ceifar as crianças de 2 anos para baixo. Não foi isso, irmãos? As crianças até 2 anos, iriam ser ceifadas a fio da espada. Você sabe o que ocorreu aí? Foi a matança, irmãos, dos galileus. Foi uma matança de Herodes. Não enxerguemos Herodes como somente um homem, um rei, não. Eu enxergo Herodes como um principado do inferno, certo? Um demônio do inferno que queria acabar com todas as chances de Jesus Cristo nascer, para Jesus cumprir o plano salvífico da salvação, que era se dirigir até o Calvário, onde a sua vida seria entregue por amor da minha alma e da sua alma. Então o diabo, irmão Gilvan, ninguém se iluda, irmão Gilvan, irmão Franco, irmão Alberto, ninguém se iluda, irmão Manuel, pensando que o diabo quer acabar com a igreja agora. Não, o diabo queria acabar com Jesus na cruz. Ninguém se iluda, irmãos, pensando que o diabo queria acabar com Jesus utilizando um soldado romano de nome Lictor. Memorize e anota esse nome. Lictor era o nome para o executor da pena capital aos malfeitores. Então, quando Pilatos chamou Jesus até o Gabatá, que era dentro da fortaleza de Antônia, que era uma torre romana que ficava próximo ao templo de Jerusalém, certo? Era a fortaleza de Antônia, certo? Onde Pilatos julgava os malfeitores. Pôncio Pilatos fez o quê? Chamou Jesus e chamou um lictor, designou um lictor, para vir com aqueles instrumentos pérfuro-cortantes. Estavam naquela região sob o comando de Roma, certo? Então, Pilatos não colocaria, vou responder sua pergunta, Pilatos não colocaria uma placa na cruz se não houvesse povos que entendessem aquela língua que estava escrita na placa, concorda? Se fosse árabe, ele tinha colocado lá uma escrita árabe. Não há nada que comprove na arqueologia bíblica que Jesus teve contato com povos árabes, certo? E Saladino foi o rei que trouxe os seus exércitos para destruir Jerusalém. Mas aí houve as cruzadas, né? As cruzadas que mataram muita gente, muitos árabes morreram, e hoje Jerusalém encontra-se do jeito que está, lá no Domo da Rocha. Tem judeus, tem árabes que adoram lá no Domo da Rocha, tem palestinos, né? Tem a faixa de Gaza, e tem os israelitas, e tem os judeus, que vão para o muro de Jerusalém adorar com o kippá, né? Fazendo esse movimento. Mas lá, judeus, árabes, gentios, que são pessoas de outras nações que vêm para adorar também em Jerusalém. Estrangeiros, ingleses, certo? Então vamos lá, irmãos, para a gente não perder aqui o conteúdo, certo? Deu para a gente entender o que é perseguição, né? Como começou a perseguição. Aí matam Estevão, certo? Matam Estevão. Os próprios líderes religiosos daquela época não aceitaram a revelação que Estevão teve. Ele disse: eu vejo os céus abertos. Eles fecharam os ouvidos e começaram a apedrejar o servo do Senhor. É como hoje, muitas pessoas não acreditam, irmão Gilmão, na revelação bíblica. Fecham seus ouvidos, e em vez de se sentar com alguém para conversar, apedrejam quem prega, apedreja a igreja,
Eu estou falando de apedrejamento espiritual. Porque houve um tempo que a igreja, a Assembleia de Deus, recebia pedra mesmo no telhado. Tinha uns camaradas que pegavam paralelepípedo, fazia assim, ó, jogava e quando caía, meu irmão, quebrava a telha, as telhas e a pedra vinha em tempo de cair na cabeça, no crânio de algum irmão que estava dentro da igreja. O diabo persegue a igreja, irmão, não se iluda não, viu? E sempre perseguiu, e sempre vai perseguir. Mas ele só vai perseguir até o dia que Jesus quiser. Amém? Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem, participou, pastor Rodrigo, sofrem algum tipo de perseguição por expressar sua fé em Jesus. Muitas vezes a obra missionária é realizada num contexto de perseguição, irmão Gilvan, religiosa. Tá dando certo aí, né, irmão Franco? Fique de olho só na bateria, viu? Quando ela estiver faltando 10%, você aperta o botão vermelho. Quando ela estiver querendo se apagar. Vai demorar um pouco. Muitas vezes, irmãos, a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa. Essa aula eu vou postar para vocês, com áudio bom, para vocês reverem novamente. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio, faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. A igreja nasceu em um contexto de perseguição. A igreja nasceu, certo? Na perseguição contra Estevão. Estevão foi o primeiro mártir. Estevão foi um servo de Deus que se comportou com muita sabedoria diante de um levante contra ele na sinagoga, chamada dos Libertos. Atos capítulo 6, versículo de número 9. O texto de Atos 6, irmãos, nos mostra que ele passou a ser vítima de mentiras, subornos e de falsas testemunhas, fazendo com que Estevão disputasse com eles a respeito das Escrituras. Certo? O discurso de Estevão foi tão assertivo que os judeus se enfureceram. Perseguição. Não pensem os senhores que o diabo queria destruir Jesus quando Jesus estava operando milagre, não, irmão, em Jerusalém, não. Não. Ele queria acabar com Jesus antes dele nascer. O diabo, ele tinha conhecimento, ele tem conhecimento de quem era o Filho de Deus. Certo? Jesus Cristo, o próprio disse, eu via Satanás cair do céu como um raio. Jesus estava lá, irmãos. Ele viu, certo? E Deus amou o mundo de uma tal maneira, que coisa linda, irmãos, que deu seu Filho unigênito, olha, para nascer dentro de uma virgem, ser gerada, para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha a vida eterna. Que coisa maravilhosa, irmãos. Esse versículo tem uma profundidade tão grande que só esse versículo é uma mensagem inteira para evangelizar uma pessoa. Certo? Então Jesus veio no ventre da Virgem Maria e o anjo disse o quê? Quem foi o anjo que apareceu a José e Maria? Foi o anjo Gabriel, irmão Gilvan, que avisou a José em sonho como uma premonição. A premonição é um aviso. Deus se revela se a quem ele quer. Então ele se revelou a José e Maria através de uma premonição. Olha, saiam daqui que Herodes quer matar a criança em sonho. Aí José deu ouvidos à voz de Deus. Pegaram os jumentos, abaldaram, né? Colocaram cristãos. Certo, irmãos? Para concluir, nós temos o direito de ir e vir. Qual é o direito que vocês têm, irmãos, aqui no Brasil?
Vocês têm direito de quê? De ir e o quê? E vir. O que é perseguição? Qualquer tipo de assédio, opressão, tortura ou proibição de pregar o evangelho. Certo? O que vocês têm? O que nós temos hoje no Brasil? Liberdade de expressão. Certo? Então, queridos irmãos, de acordo com os dados do portal Missão Portas Abertas, a perseguição aos cristãos está aumentando. Certo? Está aumentando, não está diminuindo não. Está aumentando. Em muitas esferas do mundo, são aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos, irmão Gilvão, no mundo que enfrentam algum tipo de oposição por expressar sua fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Isso significa que os cristãos são discriminados em alguns lugares, presos em outros e até mesmo torturados e mortos em alguns países. Certo?